Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu faço a anotação dos Bom, meus pessoal, aqui eu tenho a atendimentos. Dá uma ficha. olhada aí. Essa ficha, se você olhar lá em cima, está escrito Curso Manual da Psicoterapia, aula 12. Porque esse curso Manual da Psicoterapia, o final dele, o último ponto, é a ficha. Então, eu trabalho ali nas 11 aulas, nas 12, na verdade, né? Eu vou construindo uma porção de coisas, pensando na parte teórica, pensando na parte do processo, pensando na parte do contrato, né, nas questões de intervenção, de diagnóstico, tudo isso eu vou construindo nessas aulas e no final eu faço essa ficha de controle passando por tudo que foi visto no curso. Então, aqui que eu tenho? Eu tenho uma série de itens e eu vou preenchendo. Então, no caso aqui, eu falei, eu uso um tablet com uma caneta, aí eu tenho já essa ficha pronta aqui, pós-sessão, geralmente no final da sessão, eu venho aqui e preencho. Então, por exemplo, aqui do paciente, aí eu coloco aqui, né? Deixa eu colocar o azul para ficar diferente a cor. Mas vem aqui e coloco o Saulo, né? No caso, aqui vamos imaginar que é geralmente das entrevistas iniciais. Eu coloco a data, hoje é dia 22 de janeiro de 2023. Essa é a segunda sessão. Vou colocar a segunda sessão, entrevista. Psicodiagnóstico, diagnóstico eu coloco, diagnóstico eu trabalho no curso, dentro dos grupos DSM, A, B ou C, né? As pessoas dentro do grupo A, é, paranoide, esquizoide, esquizotípico, grupo B, narcisista, borderline, antissocial, histérico, barra histriônico, grupo C, obsessivo, esquiva, dependente. Só que isso eu explico no curso, né? Eu não chamo isso como patologias ou como transtornos, apesar de sempre chamar de transtornos da personalidade. O que eu faço é mostrar que isso são características de personalidade e é importante frisar isso. O que está no DSM como transtorno, originalmente, a psicanálise fundamentava e tem tudo a ver com a diferenciação de sintoma e de caráter. Isso eu explico no curso, como essa coisa foi modificando ao longo do tempo, e quando eu falo, então, de chamar de grupo A, B ou C, A, B ou C do DSM, eu não estou fazendo isso como uma forma de reduzir ou de taxar a pessoa como transtorno. Eu mostro, historicamente, como a coisa evoluiu, que é para entender em termos de característica da personalidade. E, sei lá, então, diagnóstico, pensa lá, a princípio eu falo, ó, se você não consegue fazer algo tão afunilado, pensa pelo menos no grupo. Ó, a pessoa tem características do grupo C e as pessoas do grupo C, ou melhor, do grupo B, e as pessoas do grupo B têm característica de serem mais dramáticas, a falar algumas coisas, de ter uma tendência a manipular algumas situações, a fazer o terapeuta concordar com essa pessoa. Problema é que eu posso pensar tanto no problema que a pessoa apresentou naquela sessão, que eu digo, essa ficha aqui, ela é por sessão, mas também é uma ficha que eu uso como fechamento ali das entrevistas. O problema pode ser questões no trabalho, né? Trabalho, a questão de falta de reconhecimento, por exemplo, né? A pessoa tem a falta de reconhecimento no trabalho. Aí é que tem alguns aspectos que eu falo dos setores de funcionamento da pessoa, sei lá, no familiar, brigas constantes, é, sente lá, não pode ter filhos, isso afeta questões A, B ou C, questões sociais dessa pessoa, culturais, diz que não consegue confiar nas pessoas, não consegue ter amigos, são só colegas, são só relações superficiais, aí prefere não sair de casa, ficar em casa o tempo todo. Pessoa, por conta disso, ou né, o que ela traz, vai mostrando nas sessões, traz muitas questões referentes a uma dor de cabeça, dor no pescoço, sente um peso muito grande nas costas, e no trabalho, afinal, foi para o trabalho que começou a pessoa a questão problemática, essa falta de reconhecimento, que no fim das contas você vai perceber, né, que a falta de reconhecimento está tanto no trabalho, como está nas relações sociais, né, os colegas que não são amigos, enfim, né, pode passar por uma série de coisas, e obviamente isso vai passar também na questão transferencial. Se eu estou trabalhando, pensando por sessão, os pontos importantes da sessão, eu coloquei 5 aqui, eu poderia colocar 10, poderia colocar mais, enfim, a ficha possibilita isso, como eu estou usando aqui dentro de um aplicativo, né, que é o OneNote, eu posso fazer essa variação, mas tem gente né, tem pessoas que fazem o curso que imprimem bloquinhos de folha, aí você teria os 5 aqui, mas você vira a folha, escreve atrás, sei lá eu. Pontos importantes, ou sei lá, você está fazendo as entrevistas e fechando ali, né,
um diagnóstico inicial para a direção de um tratamento, você tem pontos que você acha relevante trabalhar. Acho importante a questão das manifestações do inconsciente, né? Atos falhos, xistes, lapsos, sonhos, marcar uma coisa ou outra, né? Sei lá. Se eu estou fazendo por sessão, aqui foi a questão do sonho da açougueira, né? Então, sonho da bela açougueira, blá, 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 para depois, no futuro, eu posso olhar ali as várias sessões que teve, ó, que sessão teve aquele sonho que começou, que teve uma relação com a questão do trabalho, e depois, tantas sessões depois, aparece um outro sonho, enfim. Significantes, aqui eu gosto de marcar, significantes, assim, aquelas palavras que marcam muito a pessoa, né? Você pode dizer assim que as pessoas, sei lá, não reconhecem, que são pessoas que são ingratas, então, o significante que aparece muito é ingrata, ingratidão, né? Então, sei lá, sou uma pessoa passiva nas relações, então passiva aparece muito. Claro, mais uma vez, isso pode ser aqueles significantes típicos dessa sessão, mas pode ser algo que o paciente sempre traz, vai perceber ao longo aí das várias sessões. Pontos de ansiedade, né? Ao falar da questão com a mãe, a pessoa se mostrou, né, mais ansiosa, ou quando fala da questão da colega de trabalho, também fala, né, fica ansiosa com essa questão. São ansiedades do tipo persecutórias, porque a pessoa sente que está, que fica numa relação de rivalidade com essa figura materna ou com essa colega de trabalho. Importantíssima, que é uma das coisas que eu mais falo no curso, em cursos, estude mecanismos de defesa. A pessoa usa muitas defesas do tipo intermediário para primitivo, então usa muitas defesas do tipo projeção, né? Então, na sessão, usou muito a questão da projeção, usou a cisão, usou a erotização, por exemplo. Isso aqui é muito legal, porque ao longo, né, dos atendimentos, você consegue perceber a evolução do repertório de defesas, e as defesas elas têm defesas primitivas, intermediárias e maduras, e isso vai caracterizando a maturidade egóica. Claro, estou falando de um ponto de vista, a escola britânica, a escola norte-americana de psicanálise, mesmo em Freud, Freud fala isso no compêndio da psicanálise, a Ana Freud trata disso no texto O Ego e os Mecanismos de Defesa. Tipos de objetos, a pessoa consegue dar com objetos totais ou parciais, né? Essa pessoa aqui lida principalmente com objetos parciais, quando são objetos relacionados à figura materna. Então, ou a pessoa completamente boa, completamente má, não consegue perceber qualidades e defeitos do mesmo objeto. A fantasia, por exemplo, essa pessoa, ela tem a fantasia de que não é reconhecida, que o outro de não reconhecimento, uma fantasia de insuficiência, uma fantasia de rejeição, e por aí vai, né? Pontos que pode passar, não significa que a pessoa seja assim, mas como ela se vê, como ela vê o mundo. As intervenções, eu vou pensar nos tipos, são intervenções menos expressivas, são intervenções, por exemplo, a interpretação não funcionaria muito bem, porque a pessoa tem a tendência, por exemplo, à cisão, à ansiedade persecutória, e interpretação pode ser um salto muito grande que levaria a essas defesas que elas não são tão adaptativas assim. Então, são intervenções menos expressivas, menos intensas. Aqui, contra a transferência, né, eu sempre falo para as pessoas, anote seus sentimentos contra-transferenciais. Não que você vai atuar por essa via, mas você precisa saber o que você sente. Pacientes que você atende, que você sente irritado depois, você sente com pena, você sente atraído, você sente uma porção de coisas. É importantíssimo anotar isso para você levar para sua supervisão e levar para sua análise também. E aqui uma coisa que os alunos sempre sofrem, que é assim o título da sessão. Como é que você consegue, por exemplo, condensar o que foi essa sessão num título, né? Então, sei lá, a pessoa diz aqui, a sua sessão entra dizendo que não é reconhecida, não foi vista pelo outro, no relacionamento não é reconhecida, no trabalho não é reconhecida, e que as pessoas não a veem, as pessoas não enxergam. Eu posso pensar aqui, título da sessão, eu posso chamar, por exemplo, de ensaio sobre a cegueira, né? Por exemplo, eu sei que batendo o olho nesse título na próxima vez, putz, aquela sessão que ela falou que ninguém a olha, que ninguém vê e tudo mais. Então é, é assim que eu trabalho, eu faço isso todas as sessões, eu faço isso para fechar foco, eu faço isso para fechar entrevistas iniciais, mas também uso como anotações constantes. É muito legal, ajuda muito, isso desde a época que eu dava aula na faculdade, eu usava com meus alunos de clínica, em supervisão, essa ficha,
o comecinho é chato de fazer, depois você se acostuma. Já falei, nesse curso eu falo isso, né? Nós deixamos quadradinha a coisa para pensar quadrado, para depois fazer as complexidades, né? Acho que você começa do básico, do quadradinho, para depois fazer as coisas mais complexas e livres. Ajuda demais essa tabela, e isso é a conclusão, esse é o final do curso Manual da Psicoterapia. Você aprende a fazer isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Então, esse é o modelo que eu trabalho.